Bom dia, meus amados irmãos, que a paz seja convosco. Hoje estamos aqui no nosso quarto dia do jejum da vitória. Se esses 21 dias de jejum que nós estamos encarando, que estamos fazendo, sim, e que nós vamos receber a nossa vitória. E o tema de hoje é um tema assim que é uma luz para nossas vidas. Por quê? Porque às vezes nós pensamos, né? Mas eu estou indo na igreja, eu faço minhas orações, eu faço jejum, sim, e parece que a minha vida não prospera, parece que a minha vida não avança, parece que a minha vida não tem aquele resultado que se espera, né? Por estarmos na presença de Deus, por estarmos no caminho do Senhor, sim, nessa abundância, né, que a gente imagina. E às vezes é porque nós estamos com um foco totalmente distorcido, né? E estamos pedindo de forma distorcida. Então, hoje vamos ver algo que acontece muito frequentemente entre nós, que é mantendo o foco em si mesmos. Sim, quando nós mantemos o foco em nós mesmos, achando de que desse jeito Deus vai nos abençoar, nós vamos insistir mais e vamos orar mais por nós mesmos, vamos cuidar mais de nós mesmos, e que assim Deus vai derramar uma chuva de bênçãos sobre as nossas vidas. Então vamos ver o que diz a palavra. Aqui tem uma frase muito resumida, né, que diz: cuidavam dos seus próprios interesses, que é um fragmento de uma passagem bíblica, sim? E diz assim: o egoísmo talvez seja uma das características mais marcantes do ser humano, sim? Dos descendentes de Adão. Infelizmente, mesmo aqueles que receberam uma nova vida em Cristo Jesus continuam, como o texto diz, cuidando dos seus próprios interesses. Sim? No tempo do ministério do profeta Ageu, Deus trouxe uma palavra de repreensão aos sacerdotes, que cuidavam apenas dos seus próprios interesses. Eles construíam suas próprias casas e haviam deixado para depois a construção do templo do Senhor, em Ageu 1, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Então aí nós vamos ver um exemplo, um claro exemplo, de que os sacerdotes daquele tempo, né, eles estavam cuidando dos seus próprios interesses. E como isso não acontece nas nossas vidas, né? Às vezes nós pensamos, né, fazemos, adornamos também na nossa casa e não temos o cuidado de fazer o mesmo, né? Ou pensar sequer em fazer o mesmo pela nossa igreja, né? Pela igreja do Senhor, pela obra do Senhor. Então pensamos em adornar nossa casa, nossa preocupação diária é como deixar a nossa casa mais bonita, como fazer isto, como fazer o outro, e em nenhum momento passa na nossa mente: será que a obra de Deus precisa de alguma coisa? Precisa de limpeza? Precisa de arrumar algo? Precisa? Eu posso me colocar à disposição? Eu quero ver a casa do Senhor do mesmo jeito que eu vejo a minha casa. Uma coisa muito importante que falou o pastor Mioto em uma das reuniões de ministério, né? Ele disse: a igreja, sim, falando para os pastores, né? Mas isso vou abrir para vocês, né? Vou compartilhar com vocês para abrir um pouco a mentalidade, né? De como tem que ser com todos nós. Que a igreja tem que ser a imagem do pastor. Então, como está a nossa igreja? Ela tem que ser a imagem de nossas vidas, né? Por isso é que nós temos que procurar fazer o melhor. Às vezes a parte econômica não ajuda muito, não, meio como que tal, mas nós temos que estar constantemente procurando, né? Que as coisas de Deus sejam feitas assim, com honra, sim? Procurando de que, e a nossa preocupação tem que estar aí também, compreende? Não só em nós mesmos. Então aí os sacerdotes, que eram os encarregados de cuidar do templo, de cuidar, eles tinham um ministério sacerdotal, né? Eles cuidavam mais dos seus próprios interesses do que do templo, sim? E depois diz assim, o texto bíblico diz que por eles terem escolhido esse caminho, plantavam muito e colhiam pouco, comiam sem se fartar, bebiam sem se satisfazer
e recebiam salário para colocá-lo numa bolsa furada. O que significa isso, irmão? Olha que interessante o que está dizendo. Você já não teve essa sensação, irmão, de que você trabalha e seu dinheiro não rende? De que você come e não tem o prazer da comida, gostaria de comer uma coisa por aí diferente, por aí você bebe, né? E não se satisfaz, né? Parece que tudo na vida parece que não tem sabor, né? Parece como que sempre está faltando alguma coisa, nunca é o suficiente, sim? A gente não se sente farto, sim, com fartura das coisas. Às vezes nós temos tudo, irmão. Nós temos, às vezes Deus nos abençoa, né, de tal maneira, né, que nós dizemos, meu Deus, e parece que a gente não tem prazer, não sente esse prazer, né? E cuidado com isso, porque isso acontece e é por uma questão espiritual, irmão, de que é porque nós estamos colocando nossos próprios interesses, as nossas próprias coisas, acima das coisas de Deus, dos propósitos de Deus, da obra de Deus. E isso que acontece quando nós cuidamos da obra de Deus, quando nós sentimos prazer na obra de Deus, quando nós ajudamos na obra de Deus, quando nós abrimos as nossas mãos para abençoar a obra de Deus. Sabe o que acontece? Você chega em casa e se sente muito bem com tudo aquilo que você tem, agradece a Deus, vai comer e vai comer uma comida maravilhosa, vai sentir o sabor maravilhoso, vai beber e você vai saciar a sua sede e vai dizer obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tu me das. Sim, nós vamos encontrar o verdadeiro valor das coisas quando nós demos um verdadeiro valor às coisas de Deus. Que coisa importante, né? Que às vezes a gente não sabe por quê disso. E nós estamos vendo que é uma questão espiritual e essa inconformidade, essa falta de sabor da vida, vem porque a gente não está pensando só em nós e não está pensando na obra de Deus, nem nós outros, tá? Porque também isso é fazer a obra de Deus, pensar nós outros. E tem pessoas que estão passando fome e eu estou tranquilo em casa, a comida nunca vai ser boa. E a gente não está percebendo de que nós temos para comer e tem pessoas que não têm para comer. De que essa pessoa, essa comida é maravilhosa, sim, para a pessoa que não tem para comer. Então a gente tem que abrir um pouco nossos olhos, né? Parar de olhar para si mesmo, de querer tudo para si mesmo, de procurar tudo para si mesmo e começar a olhar ao nosso próximo, né? Para ver qual é a necessidade, como podemos ajudar, como podemos fazer uma obra de Deus, como podemos levar a palavra de Deus, como podemos ajudar na igreja, a construir a igreja, fazer que a igreja fique bonita. Não precisa dar pacote de dinheiro, irmão. É só um detalhe. Vou levar hoje, vou levar um pano para a mesa. Eu vou levar um detalhe para colocar aí na parede que vai ficar bonito. São coisas assim de nós estamos sempre preocupados, sim, pelos outros e pela obra de Deus, né? Não seja como Judas. Vai dar alguns exemplos aqui. Não seja como Judas, que pensou apenas em si mesmo. Não seja como o jovem rico, que amou o dinheiro mais do que o Senhor. No Sermão da Montanha, quando falava sobre as preocupações com a vida, Jesus exortou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que passagem maravilhosa! Que às vezes nós estamos tão preocupados pelas nossas coisas, tão preocupados pela nossa vida, tão preocupados por que vai acontecer. Será que vou poder conquistar? Será que vou ser abençoado? Será que vou vestir amanhã? Que vou comer amanhã? E aqui o Senhor está dizendo para a nossa vida: primeiro, no primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus,
o próximo que não recebeu ainda a palavra, que o seu nome não está escrito no livro da vida, pregar para ele, matar a sua fome, matar a sua sede, curar as suas feridas. Sim, reino de Deus, a obra de Deus, a igreja, cuidar da igreja, cuidar dos irmãos da igreja, em oração, sim, constantemente mandando mensagem, querendo saber como que estão, como passaram, se estão precisando de alguma coisa. Que coisa importante isso, quando nós procuramos o reino de Deus e a justiça, que é a lei de Deus, cumprir com a lei de Deus, sim, cumprir, ter em conta sempre a lei de Deus para não cair em pecado. Quando nós cuidamos essas duas coisas, irmão, Deus cuida das nossas vidas, Deus nos prospera. Se dice todas as coisas, é uma promessa de Deus, dice todas as coisas vos serão acrescentadas. Que significa isso? Que são coisas que nós não temos, mas que Ele vai acrescentar na nossa vida. Por aí são coisas que nós não precisamos, mas que Ele irá acrescentar, sim, para abençoar as nossas vidas, para dizer, Deus está me prosperando, está me abençoando, Ele tem prazer nisso, mas nós devemos mudar de atitude. Então, aproveite seu momento de oração e medite sobre esta palavra. Você tem sido egoísta, cuidando apenas dos seus próprios interesses e os interesses do Senhor? Que o Senhor nos fortaleça. Amém? Então, vamos cuidar dos interesses do Senhor, que Ele vai cuidar dos nossos interesses. Amém? Que Deus te abençoe.